Agora, o senhor está indo para a China, vai falar, já falou na Europa, sobre economia do conhecimento. Como é que o senhor classifica a economia do conhecimento e como ela se adapta, como ela entra no seu pensamento político? Há um novo paradigma de produção aparecendo nas grandes economias do mundo. É uma economia densa em conhecimento, radicalmente inovadora e experimentalista. Não se confunde apenas com a indústria de alta tecnologia. Não é informática. Aparece em todos os setores, inclusive na agricultura e nos serviços, porém em cada setor como uma franja, uma vanguarda isolada que exclui a maioria. Esta é a razão profunda da estagnação econômica que as grandes economias estão experimentando. Que a prática produtiva mais fecunda está confinada, vive sob quarentena. E, ao mesmo tempo, é uma causa das desigualdades tremendas. Os abismos entre as vanguardas e as retaguardas. Ninguém sabe bem no mundo como construir um vanguardismo includente. Para isso, precisa inovar nas instituições econômicas e construir uma outra cultura, uma outra maneira de educar. Como é que são essas franjas produtivas, experimentais? Me dá uns exemplos, por favor. Em cada setor, os serviços intelectuais, os serviços mais intelectualizados, a agricultura científica e de precisão, e, evidentemente, também a manufatura avançada, inclusive de alta tecnologia. Mas cada vez mais é um grupinho pequeno, quase uma clique, que exclui a grande maioria. Eu vejo e que provoca desigualdade. Eu vejo o Brasil como estruturalmente um país com grande diversificação produtiva, predomínio absoluto dos pequenos empreendimentos e uma cultura com pendores para a anarquia criativa. No Brasil, o sincretismo é, ao mesmo tempo, o problema e a solução. Essa é a matéria-prima para essa construção de um vanguardismo produtivo includente, passo por passo. Não é por algum milagre repentino. Mas, para isso, precisamos fazer o que raramente fizemos em nossa história nacional, que é inovar nas instituições econômicas e políticas e superar o nosso mal do colonialismo mental. Agora, esses núcleos de produção, de inventividade, eles também dependem, para vingar, de capitais enormes, agronegócio. Depende de satélite, de máquinas enormes, de tratores, de infraestrutura. E há setores específicos muito propícios, como o complexo industrial da saúde ou o complexo industrial da defesa. A indústria da defesa, em todas as grandes economias do mundo, é um manancial de vanguardismo tecnológico. Isso tem de ser construído, claro, em parceria com o Estado. Aí se estabelece no Brasil uma confusão generalizada. Veja os reflexos dessa confusão para a política exterior. Tradicionalmente, no Brasil, há duas vozes da política exterior. Uma vê a política exterior como uma sucursal da Fiesp. É um mercantilismo pequeno, uma espécie de bazar viajante. E o outro vê a política exterior como a sucursal da Uni. É um terceiro-mundismo retórico. Veja o problema da nossa relação com os Estados Unidos, que é, de alguma forma, o país mais parecido com o Brasil. O Brasil continua a ser um protetorado dos Estados Unidos. Todas as nossas comunicações telefônicas e internet, quase todas, passam pelos Estados Unidos. As comunicações internas no Brasil são transparentes ao governo dos Estados Unidos. O nosso GPS, de que dependem as Forças Armadas, é totalmente controlada pelos americanos. Eu quero que o Brasil seja um parceiro dos Estados Unidos, mas para ser parceiro precisa deixar de ser protetorado. Eu não quero que o Brasil tenha, com a China emergente, uma relação colonial, como os chineses estão fazendo com a África. Para isso, precisamos reorganizar
as nossas relações com os grandes países do mundo. É a contrapartida à construção de um projeto interno forte, que faça justiça ao Brasil e justiça ao nosso atributo mais importante, que é essa vitalidade assombrosa, porém desequipada. Tá certo, lamentável.